Olá, sejam muito bem-vindos para Jesus e Saúde Mental mais uma vez. Hoje iremos nos debruçar mais uma vez sobre o livro O Cérebro Triuno. Então, temos estudado uma vez por mês, em geral, este livro, O Cérebro Triuno, a serviço do Espírito. Os autores são a Ivênia, a doutora Ivênia Prada, o doutor Décio Iandoli e o doutor Sérgio Lopes, que está conosco uma vez por mês, a editora da AME Brasil. E estamos analisando a parte terceira, que foi escrita pelo Sérgio Lopes, em que ele tenta fazer, de forma bastante didática, bastante criativa, interfaces entre as leis morais que estão escritas em O Livro dos Espíritos, com os ensinamentos de André Luiz, especialmente o livro No Mundo Maior, especialmente os relatos, né, as explicações do instrutor Calderaro. Hoje, especificamente, nós vamos entrar no grupo das últimas 3 leis morais, em que a gente situa essas leis no campo do chamado superconsciente, na conceitualização de Calderaro. Então, vamos entrar na terceiro andar, no terceiro nível da nossa casa mental, especificamente a lei de adoração. Então, nós convidamos você para ficar conosco mais uma vez em Jesus e Saúde Mental, para que possamos falar sobre a lei de adoração e a relação que isso tem com a nossa própria vida, com o nosso próprio bem-estar e uma vida saudável. Muito bem, Sérgio, aí está o nosso amigo. Sérgio, estamos hoje entrando no terceiro nível, no terceiro andar dessa casa mental, que muito bem Calderaro, né, nos apresenta. E aí eu vou, antes de passar para você, relembrar um pouco assim, nós temos pessoas espíritas, nós temos pessoas simpatizantes do espiritismo, que são profissionais da área de saúde mental e que certamente estão familiarizadas. Mas temos uma grande parte das pessoas também que não são profissionais da área de saúde mental, são simpatizantes do espiritismo ou são espíritas, portanto conhecem a visão espírita, mas, por exemplo, nunca leram mais aprofundadamente sobre a conceitualização, né, didática, digamos assim, que Freud, o fundador da psicanálise, faz sobre a mente. E aí você tem a primeira tópica de Freud e a segunda tópica de Freud, dando uma topografia, digamos assim, da nossa mente. E aí nós temos o conceito que não é bem ele que inventa, porque o conceito de inconsciente e o conceito, consequentemente, de consciente já estava muito bem trabalhado, assim, muito falado, muito trazido, especialmente no século XIX. Se a gente for ver esse conceito, desde os filósofos, fala-se que talvez a primeira vez quem trouxe uma ideia disso foi o filósofo Plotino, mas, assim, no século XIX, você encontra muitas pessoas se debruçando, inclusive estudiosos dos fenômenos espiritualistas que nasciam. Vamos encontrar no Aksakov, vamos encontrar em Charles Stier, vamos encontrar em Gustavo Gehler, ou seja, todas as pessoas que estudavam no século XIX, o Pierre Janet, vamos encontrar o filósofo que foi contra o espiritismo e contra o espiritualismo, que disse que todos esses fenômenos eram ou charlatanismo ou produção do inconsciente. Vamos encontrar, que era o Hartmann, né, discípulo de Schopenhauer. Vamos encontrar o Pierre Janet, que é um dos pais, assim, também, dessa escola mais analítica, dizendo também que todos os fenômenos eram espirituais, assim, que aconteciam, e que a gente estuda muito no espiritismo. Ele vai dizer que é o automatismo psicológico, fruto do inconsciente. Então, não é um termo novo. A novidade que o Freud traz muito é a aplicação clínica e uma ampliação, né, terminológica, ampliação dos conceitos. Ele vai dizer que nós temos, assim, fenômenos psíquicos que se desdobram em comportamentos, em sentimentos, que são inconscientes, ou seja, não são claros, acabam influenciando nossa vida como um todo, mas não são tão claros para a gente não está pensando voluntariamente nisso, acaba sendo algo mais involuntário. E o consciente, os processos conscientes, aquilo que a gente toma mais posse, né? Nós sabemos que está acontecendo. E aí, uma outra tópica que divide inconsciente, id, seriam processos basicamente inconscientes, em que o princípio do prazer
rege essa instância de nós. Temos aí o ego, né? Então, o id, o ego tendo prioritariamente assim processos conscientes, aquilo que a gente sabe mais do que a gente é, e teríamos o superego, né? Esse superego, ele tem tanto, digamos assim, questões conscientes, como também tem muitas questões inconscientes, né? Que a gente nem sabe, mas o superego é mais assim algo mais muitas vezes que descamba para um castrador, descamba para algo muito rígido, né? Aquele que a gente deveria ser, mas de uma forma muito rígida. Então, id, ego, superego. Aí a gente vê a classificação das casas mentais, né? Em inconsciente, consciente e superconsciente. Aí a gente pode pensar que o superconsciente, que é a casa mental que a gente está dentro do hoje, para a adoração, seria sinônimo de superego, porque são 3 níveis, né? E Freud também divide em 3 topografias aí. Então, eu queria começar a gente separando, estou trazendo aqui um conceito até de alguém que não é psicanalista, alguém que estudou psicanálise no início da sua formação, como psicoterapeuta de base analítico, e também que a psicanálise influencia muito a psiquiatria, né? Mas aí o Sérgio, além de psiquiatra, também tem aí a formação em psicanálise. Aí eu vou introduzindo de uma forma mais simples e passo para você, Sérgio, para que você possa inicialmente fazer essa diferenciação que o Calderaro, quando fala de superconsciente, não está falando de superego, né? Não é uma atualização desse conceito, é um outro conceito que ele traz. Amigos, alegria de estar aqui, satisfação, Léo, de estar refletindo essas questões contigo, novamente em Jesus e a saúde mental. E, de fato, eu acho que esta é uma indagação em aberto, bastante instigante, de como nós poderíamos conceber esses níveis que Freud inicialmente especula na sua segunda tópica, que é do id, ego e do superego, do isso, o eu e o supereu, né, conforme ele chamava, e como nós pensamos isso a partir do que, principalmente, Calderaro nos apresenta na obra No Mundo Maior, mas já trazendo os seus componentes em suas obras anteriores, entre elas Missionários da Luz, mas é No Mundo Maior que ele fala literalmente num superconsciente. Nós ficamos perguntando, será que há uma equivalência? Eu diria assim, como espírita e psicanalista, que não. Assim, podemos pensar no id como um primeiro andar. Podemos pensar no id como um primeiro andar, uma vez que ele é o repositório das forças instintivas, impulsivas e inconscientes primordiais, né? Vamos dizer assim, a fonte da energia psíquica do indivíduo encarnado, né? O ego, como o nível da consciência, até certo ponto sim, embora exista uma área do ego que é inconsciente, né? Ou pré-consciente e inconsciente. Mas haveria uma certa equivalência no que diz respeito a poder estarmos conscientes do presente agora, e como uma instância mental que procura articular o que a gente traz do que a gente pode receber de um outro lugar de dentro da gente, que para Freud seria o supereu, o superego, que constituiria nesta constituição daquilo que nós herdamos dos recursos sociais, da cultura, sobretudo da influência moral dos pais. Outros estudiosos psicanalistas dizem que nós herdamos também já um superego arcaico, como Melanie Klein, e diz que nós já recebemos dos nossos antepassados uma tendência arcaica de antigos superegos também. Então, são crianças que já nascem com um certo rigor moral assim. Mas lembrando que Freud também falava no supereu como um ideal de ego, né? Então, as nossas aspirações, o desejo da arte, vamos dizer, esse impulso de crescimento em direção à sublimação também viria do superego, né, como forças de impulso. Mas, me parece, Léo, que quando falamos em superconsciente, nós estamos falando de uma outra tópica, né? Poderíamos pensar na construção de uma outra tópica, porque o superconsciente, segundo Calderaro, é uma área nossa de um vir a ser
de algo que ainda não é, mas que já está lá como potencial. Algo que já nós herdamos de nós mesmos. E que nos conecta a uma dimensão de transcendência. Essa dimensão de transcendência nós precisamos pensar com outros autores. Tá? Precisamos avançar para outros níveis que nos chamam para uma ideia de espiritualidade, de mundo transcendente, que é uma outra coisa. Então, seria uma instância nossa de um super ser. Super ser não é super-homem. É super ser no sentido de uma transformação para um andar superior dos nossos níveis mentais e que está em ligação com as dimensões da vida. Que no Livro dos Espíritos, precisamos lembrar que o Livro dos Espíritos, Allan Kardec lançou o Espiritismo antes de nós termos qualquer estudo desta parte do inconsciente, não se falava nisso. Freud, vamos situar lá, 1900, Kardec, 1857, 1868, quando termina lá com a Gênese, o Espiritismo está consubstanciado ali, portanto, muito antes da psicologia analítica e da psicanálise. Então, mas lá no Livro dos Espíritos, nas Leis Morais, nós já encontramos essa referência, que é assim, lei de adoração, depois nós veremos lei de justiça, amor e caridade, e por fim, da perfeição moral. Quer dizer, são propostas de pensar o assunto a partir de uma outra tópica. Concordo, Sérgio. E também concordo assim na perspectiva que você faz de colocar essas três leis muito próximas, porque talvez sejam angulações fáceis desse superconsciente. Porque, veja, a adoração seria uma lei de conexão com essa transcendência, talvez vertical, que seria o divino, tanto vertical no fora de nós, como vertical no dentro de nós, e uma transcendência horizontal, né? Uma transcendência que nos leva à solidariedade. E aí, quando nos leva a essa conexão, digamos, adoração como conexão, simplificando, sem deixar simplório, simplificando com o valor heurístico que a filosofia coloca, né? Para tornar falável um conceito. Aí vem a justiça, o amor e a caridade, que primordialmente são atitudes, né? Se a gente pensa assim, na adoração, algo de conexão, algo de inspiração, ela se desdobra em justiça, amor e caridade, que são relacionais, ações, né? E aí vem essa outra coisa que é a perfeição moral, que assim, essa ação, junto com essa conexão, me leva a uma outra instância do ser, que é esse vir a ser em uma perfeição moral. E aí me parece que essas três leis, de fato, elas angulam, dão faces do que esses outros autores também vão colocando, né? Acho que esses dois outros autores, depois de Freud, sobretudo, a gente encontra o Jung, encontra o Viktor Frankl, que a gente vai falar um pouquinho, certamente. Mas, dentro dessa perspectiva, perceba, o Freud, e aí você trouxe um conceito que foi Nietzsche, né? Nietzsche fala sobre o super-homem. E Nietzsche, o filósofo Nietzsche, alemão, ele também influencia, viu, a obra de Freud bastante. Você encontra muita coisa. Não é à toa que um livro da literatura, né, escrito por um psiquiatra, psicoterapeuta, né, quando Nietzsche chorou, é o encontro de Nietzsche com Freud, um encontro real, porque pelo menos o encontro nas ideias houve muito. E o Nietzsche, tanto quanto o Freud, eles em si não desdobram tanto essa questão do divino em nós no sentido transcendente, saudável. O Nietzsche, ele falava assim, eu só entro em guerras com gente grande. Então era contra Sócrates, era contra Jesus, que ele entrava em guerra. Ele não entrava em guerra com gente pequena. E nessa ideia, de fato, o que é que eles entram em choque? O que é que esses autores eles discutem e, de certa forma, são bastante assertivos e acertados? Porque, muitas vezes, essa visão filosófica, religiosa, acaba descambando numa rigidez a título de ser perfeito. Então, às vezes, a gente quer ser perfeito. A gente já falou várias vezes aqui, perfeito antes do tempo, e aí acaba ficando uma caricatura de perfeição, que é muito mais essa instância super-egóica, essa instância
ideal do ego antes do tempo, que talvez seja isso que o filósofo Nietzsche e o médico, né, o psicanalista e Freud analisam como sendo, digamos assim, algo mais patológico. Por quê? Porque Freud estuda o adoecimento, né? Ele estuda pessoas com um adoecimento muito grave, casos de histéricas, casos de pessoas que estão com neurose obsessiva, que o procuram na clínica. E, de certa forma, não é, Sérgio? Se a gente for analisar a vida, sempre falo isso para meus alunos, para meus residentes de psiquiatria, nas preceptorias, se a gente for analisar a vida e querer explicar a vida como um todo, baseado só no nosso consultório, certamente a gente primeiro vai cair no narcisismo exacerbado, como se nós pudéssemos explicar os problemas do mundo inteiro a partir de uma teoria, né, ou de teorias do psiquismo, e certamente vai haver um retrato muito parcial, que é um retrato de um momento de crise de adoecimento, que é muito rico, mas é parcial. Então, eu fico pensando que esses autores são muito assertivos e acertados. Assim, acertaram quando viram as consequências patológicas dessa instância superconsciente que nos leva a uma tendência de desejar ser melhores, mas de forma rápida demais, né? E aí fica mais uma caricatura de perfeição do que um vir a ser real. Léo, ainda que vale a pena se fazer uma justiça ao Nietzsche, porque o Nietzsche ele é propagado como alguém que fez uma contraforça à ideia da religiosidade, da espiritualidade. Mas se a gente tem uma obra do Nietzsche que se chama O Anticristo. Se a gente ler com atenção, a gente vai ver que o Nietzsche ele não brigava com Jesus. Nietzsche brigava com o cristianismo. Para Nietzsche, Cristo foi um dos maiores seres humanos. E tanto que ele diz assim, que o único cristão morreu na cruz. Ele diz nessa obra, o único cristão verdadeiro morreu na cruz. Porque ele dizia que Jesus Cristo, ele manteve a coerência interna dos seus movimentos naturais. Jesus, ele tinha consonância consigo mesmo. Então, aquele mundo instintual de Jesus estava em harmonia com as suas ideias. Ele reconhece isso. Só que ele diz que depois de Jesus, sobretudo segundo Nietzsche, né, depois de Paulo de Tarso, entra uma concepção que deturpa esta ideia do natural de Jesus. E aí, se formos pegar emprestado a ideia de Freud, assim, entra um superego no cristianismo. Um superego do pecado, do errado, do erro, da repressão da sexualidade, né? Então, o Nietzsche bate muito em cima deste cristianismo performático dos sacerdotes que se intitulam representantes deste Cristo que não tem nada a ver com eles. E aí toca para todos nós também, né? Eu acho muito interessante essa ideia, porque se a gente começar a ler os autores, né, a gente vai encontrar... Porque o Nietzsche, ele apregoava a ideia de que nós não podemos nos rebelar contra os instintos. Né? Os instintos fazem parte do nosso eu autêntico. Né? Depois, mais adiante, a gente vai ver que não é simplesmente tornar o ser instintivo, mas não reprimir, não tentar suprimir uma parte fundamental, que é o que muitas vezes a religião faz. E esse eu acho que é o nosso exercício aqui de tentar entender essas dinâmicas todas. O primeiro livro do Nietzsche que ele escreve é O Nascimento da Tragédia. Aí nesse livro ele vai brigar de frente mesmo com Sócrates e vai dizer assim que no homem grego daquela época existiam em nós, né? Por isso eu digo que a obra de Nietzsche influencia muito o pensamento da psicologia nascente, porque a psicologia enquanto ciência nasce no século XIX, né? E aí também a psicanálise e tal. Aí ele vai dizer que nós temos duas forças. Uma força dionisíaca, que seria a força... Ele pega esse deus, né? Dionísio. E uma outra força apolínea, do deus Apolo. Então, essa força dionisíaca é essa força mais instintiva que você está colocando. E essa força apolínea seria, de certa forma, o racional, talvez um pouco do superego.
E aí ele vai dizer que essa força apolínea foi muito propagada na filosofia por Sócrates e Platão. Então ele vai falar assim que isso acaba com o homem, a sociedade, e o problema que o século XIX estava enfrentando e tal. E ele vai fazer um enaltecimento das forças dionisíacas, um enaltecimento. Mas me parece assim, Sérgio, que esses dois autores, eles talvez tenham dado até uma força bastante grande para a força dionisíaca, sabe? No sentido de, olha, não só não reprima, e veja como é que a gente está na atualidade, porque a gente tem que pensar uma teoria também, as consequências a longo prazo. Por exemplo, assim como a gente fala do cristianismo, e aí vem o autor Nietzsche, vem o autor Freud, vem tantos outros, e vem a deturpação do cristianismo, é interessante também que a gente veja a deturpação deles dois, ou a brecha que os dois abriram quando colocam as forças dionisíacas, instintivas, instintuais, como sendo, digamos assim, a existência. Porque, de certa forma, o Nietzsche coloca assim, isso é quase que o sinônimo do ser humano. O vir a ser seria se tornar instintual, né? E aí a gente vai vendo que ao longo dos anos, de certa forma, o que é que a gente fala aqui? Do empoderamento, aí acaba sendo um falso self, que a gente fala, né? Então, é interessante é quase como se o ideal fosse voltar a se tornar um pouco bicho, assim. De certa forma, então a gente vê o enaltecimento, sabe, assim, eu acho que somos nós, enquanto sociedade, assim, enquanto ser humano, aprendendo, né? Aprendendo como lidar com essas coisas tão difíceis. Porque aí a gente hoje em dia faz uma releitura, por exemplo, da influência dos povos indígenas ou povos originários de todos os caminhos e vê o seguinte, olha, esses povos originários, como os astecas, os maias, aqui no Brasil também, eles tinham essa coisa de adoração a Deus, né? Eles tinham um lado espiritual. Eu acho que eu acredito, vejo isso. Somos nós percebendo que não dá para ficar com essa força ignorada para sempre, ou desprezada, ou vista como algo patológico, porque é algo que está em nós desde tempos imemoriais, desde os nossos primórdios. Mas também, por exemplo, existiu o quê? O culto com sacrifício de animal, o culto com sacrifício de seres humanos nessa sociedade, por exemplo, da Mesoamérica, tão desenvolvida intelectualmente, existe o sacrifício. Então, tentando assim, olha, como é que a gente pode pegar o lado construtivo de tudo, né? Acho que são caminhos que a gente está fazendo, né? São caminhos, né, Sérgio? Acho que sim. Eu acho que o Livro dos Espíritos nos socorre nesta hora, né? Quando, na lei de adoração, ele nos traz a revelação, vamos dizer, porque o Livro dos Espíritos é um livro de revelação, tanto que a gente tem a doutrina espírita inicialmente como a revelação espírita, né? É o que os espíritos revelaram a Kardec. Não é? Então, ele traz, ele confirma a ideia de Deus como uma força suprema, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, é a primeira questão, né, do Livro dos Espíritos. Quer dizer, o Livro dos Espíritos já inicia com a ideia de Deus, da transcendência. Então, o Espiritismo já é, por si mesmo, a revelação da dimensão espiritual. Portanto, e aí, na lei de adoração, nós teremos que todos nós temos essa potencialidade de contatar Deus. Ela está em potencial dentro de nós. O processo evolutivo estaria decorrente desses esforços, desses avanços que a gente pode fazer para alcançar essa instância superior. E de que maneira, na lei de adoração, Kardec pergunta aos espíritos, né? E eles respondem de várias maneiras, mas, sobretudo, enaltecendo a questão da oração. A adoração é um derivado da oração. A oração seria aquilo que nós conhecemos por prece, né, por oração. E na pergunta 660, Kardec pergunta para os espíritos se a prece torna melhor o homem. E eles respondem sim, que porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-los. Esse é um socorro que jamais se lhe recusa. É muito interessante, assim, porque nós sabemos, Léo, avançando um pouquinho, que nós vivemos num ambiente.
Vamos pegar uma analogia assim, a gente está num ambiente. Se a gente mora perto da praia, o Léo mora perto da praia, né? Mora em Recife. Quem mora perto da praia tem um oxigênio melhor do que quem mora em São Paulo, ou numa cidade que tem poluição, né? Por quê? Porque a gente respira um ar mais puro, assim como quem mora nos campos ou quem vive mais próximo da natureza, tem uma atmosfera mais saudável, diferente de quem vive num lugar onde respira um ar mais poluído, que tem uma poluição sonora. Assim como nós temos uma atmosfera em que nós vivemos fisicamente, nós temos uma psicosfera, que é o nosso ambiente espiritual. Portanto, nós temos ambientes espirituais. Dependendo da nossa sintonia interna, e aí tem a ver com esses andares que nós estagiamos, nós estamos mais sintonizados e ligados a psicosferas mais densas ou menos densas, ou mais arejadas, menos poluídas ou mais poluídas. Então, assim como nós temos a poluição no nível físico, no nível da nossa ecologia ambiental, nós temos uma ecologia psíquica. E aí, Kardec, sabiamente, com os espíritos, nos falam da oração, né? Que esse campo espiritual, ele nos propicia uma dimensão onde nela habitam espíritos. E aí diz com todas as nós temos espíritos. E temos formas pensamento, já estamos em André Luiz, vibrações diversas. E a gente sabe que isso está no nosso ambiente espiritual. Então, na lei de adoração, ele nos convida para esta tópica que diz assim, a gente precisa cuidar deste aspecto também. Porque dependendo das companhias que a gente tem espiritualmente, será também os desdobramentos da lei de adoração, são muito importantes, Léo, para a saúde. Hoje a ciência nos fala que as pessoas que acessam melhor esses níveis superiores têm consequências diretas na sua saúde. Nós temos a saúde mental, mas não apenas na saúde mental, sobretudo na saúde física também. Há estudos que nos mostram que pessoas que cultivam espiritualidade têm níveis celulares de resposta mais satisfatórios de que quem vive no subúrbio da mente, né? De que quem permanece num nível mais poluído das suas condições mentais. E por aí afora. Acredito que nesse momento, então, a gente pode lembrar desses dois autores que talvez o superconsciente também seja impregnado dessa ideia, né? O Jung e o Viktor Frankl, quando Jung vai colocar que nós temos um inconsciente arquetípico, seria um inconsciente coletivo, e nessas imagens primordiais nós teremos essa imagem do divino. E aí não é à toa que várias civilizações, todo o tempo, na Mesoamérica, no Egito, no Brasil, na América do Sul, enfim, nós temos as imagens do divino. E é interessante que essas imagens do divino, que nos levam a uma conexão de adoração, é sempre para o maravilhoso, ou seja, o maravilhamento que nos causa fenômenos da natureza que mostram nossa inferioridade, assim, nossa pequenez, e também nossa incapacidade de explicar tudo. Então, por exemplo, nos povos iniciais, sempre existe, em várias situações, a imagem da mulher grávida, como sendo uma coisa de adoração, porque como é que pode gerar vida? Então, assim, tudo que que gera algo que a gente não consegue explicar, gera um certo maravilhamento, ou no espanto, ou depois no encanto. E nessa perspectiva, o inconsciente coletivo seria uma conexão, né? Seria, digamos assim, aquilo que a gente fala também dentro da doutrina espírita, o germe divino. E aí o Viktor Frankl, que fala de uma psicologia, né, mais da análise existencial, e talvez por ele ter passado pela Segunda Guerra, visto também o que é que as pessoas podem construir. Ele passou pela Segunda Guerra, que eu digo, não como Jung, mas passou no campo de concentração. Ele dá muita ênfase à vontade, né? À vontade. Então, ele fala a vontade de sentido,
a vontade de propósito como sendo algo existencial e não só algo de defesa. Aí ele vai trazer essa ideia do Deus inconsciente, que não seria tão impessoal apenas como o inconsciente, digamos assim, arquetípico de Freud, de Jung, mas algo que nos leva a uma transcendência, algo que nos leva a uma ação. Aí, juntando isso com o que você falou, você pincela aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação futura. Então, de certa forma, no Evangelho tem isso, né? Ou seja, é o seu sentimento inato. Se é inato, algo que não está tão consciente. É algo até instintivo, algo que é uma força que nos move. Destinação é algo que vai vir, que nós iremos ser. Aí a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo. A princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Então, de certa forma, ele dialoga muito bem, só que de forma antecipada, né? Porque nós estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo antes da obra de Jung, antes da obra de Frankl. Pelo que a gente saiba, Jung e Viktor Frankl, enquanto encarnados, né? Conscientemente encarnados, eles não tiveram assim, não foram espíritas, não leram a obra, não se debruçaram na obra de Kardec. Muito embora Jung estudou médiuns, né? Ele tem um dos primeiros livros de Jung Estudos Psiquiátricos, que é um estudo sobre uma médium. E então ele estudou alguns fenômenos ali já no final dessa era do século XIX. Mas não leu a obra de Kardec, e parece muito, né? Se você ver esse trecho que você muito bem pincelou do Evangelho segundo o Espiritismo, dialoga muito bem com as visões de Viktor Frankl, né? Da presença ignorada de Deus, ou do Deus inconsciente, que é transcendente, que nos leva a uma transcendência, e dessa ideia de Deus arquetípico do inconsciente coletivo, né? Coisas mais que nos germina. Léo, assim, se eles conheceram Kardec, conheceram não como a gente conhece, né? Mas eu não sei se conheceram Kardec. Agora, com certeza não conheceram Chico Xavier. Chico Xavier era desconhecido, porque nesta época que o Frankl estava em Auschwitz, vivenciando os horrores dos campos de concentração, Chico estava psicografando. Então, na mesma época, para eu ter uma ideia, em 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, Chico estava psicografando Missionários da Luz. E 2 anos depois, ele psicografou No Mundo Maior. E olha só o que ele diz no Mundo Maior sobre isso que você está falando, né? Ele diz, quando no capítulo 3, ele está falando sobre Calderaro, né? Descobri surpreso que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em 3 regiões distintas. Nos lóbulos frontais eram as zonas de associação que eram quase brilhantes. Olha isso. Tem uma parte nossa da mente que se conecta a algo além daquilo que é o comum, não é? Então, isso me fez lembrar, enquanto tu estavas dizendo aí, que tem muita ressonância com o que Jesus dizia, né? Porque quando Jesus curava, quando Jesus chegava alguém, chegava aquela mulher sangrando, quando chegava o coxo, o paralítico, Jesus curava e as pessoas ficavam maravilhadas com ele. Ele se tornava um ídolo imediatamente, porque, obviamente, uma pessoa que não enxergava começar a enxergar, pela ação de uma segunda pessoa, tende de imediato a idolatrar essa pessoa. O que Jesus dizia? Tua fé te curou. Tua fé te curou. Ele diz isso continuadamente, uma cura após a outra. Jesus está saindo desse protagonismo de que ele fez algo sozinho e sinalizando que existe já alguma coisa dentro daquela pessoa que foi curada que possibilitou a cura. Tua fé te curou. Então ele está dizendo assim, existe um aspecto transcendente dentro de você que você não sabe, mas existe. Então, nesse sentido, ele é inconsciente. Coincide com o que Frankl fala assim, de que existe um inconsciente espiritual.
coincide com o que André Luiz chama de superconsciente, que é inconsciente também. O nosso superconsciente ele está muito mais inconsciente, às vezes pré-consciente, né? E muito pouco consciente. Então, quando Jesus cura, ele diz assim, a tua fé te curou, ele está dizendo, ó, tem um viraceiro aí. Tem coisa boa vindo de dentro de você. Né? E quando ele diz assim, vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais se quiseres, então ele está selando essa ideia de dentro de nós. Então, acho muito lindo essa combinação, essa convergência de condições que esses vários autores falam de maneiras diferentes, em épocas diferentes, mas que levam a um senso, né? Senso comum. Porque provavelmente os autores escrevem de forma independente, sem fazer uma colaboração científica de escrita, né? Então, se chegam nisso, dá aquela ideia do que uma escola grega eclética fala assim, olha, se você consegue ver convergências em várias teorias, certamente essa convergência fala de uma verdade, né? E aí, com a visão espírita, certamente é porque essas convergências tiveram a sua inspiração, na verdade, transcendente espiritual. E aí cada um traz com a sua... as suas lembranças mnemônicas. Não Jesus, porque Jesus já traz a revelação. Jesus, que ele é o ser que se realizou. Então, é o superconsciente realizado, é o superconsciente consciente, porque ele está realizado, ele está manifesto, né? Mas falando desses outros autores que a gente está... Ele é tão grande que até o Nietzsche teve que elogiar ele, né? Exatamente, não tem como encontrar. Mas sabe uma coisa que você falava? Porque a doutrina espírita, ela dá uma topografia, uma concretude para esses assuntos, quando você pensa essa pergunta 660, não é? Deixa eu só confirmar. 660 do Livro dos Espíritos. Formas, pensamentos em Allan Kardec, a gente encontra muito semelhança com uma ideia que ele fala da fotografia do pensamento. Ele vai dizer que quando nós pensamos, né, nós fotografamos o nosso pensamento no nosso perispírito. E isso aí acaba fazendo com que nós, ou seja, nosso campo psicosfera, através das formas pensamento, se conecte com o fluido cósmico que há no universo e na Terra. Então, em todo local, né, existe o fluido cósmico, é como se fosse a argamassa divina que permeia todos nós. É a partir desse fluido cósmico que nós estamos conectados, não só simbolicamente, mas concretamente falando, com a tessitura divina. E esse fluido cósmico, ele vai variar. Aqui na Terra, você vai ter ambientes com uma psicosfera mais elevada, uma psicosfera mais densa. É o mesmo fluido cósmico. A diferença é a condensação, é a pureza, digamos assim, a sutileza, talvez, eu gosto mais de dizer, uma sutileza desses campos vibratórios. E quando a gente aciona a prece numa ação de conexão, de adoração, a gente muda a nossa psicosfera, muda a nossa fotografia do pensamento e se conecta, né, com o fluido cósmico mais sutil que existe já aqui, né? Só que às vezes a gente não se conecta e aí sente só a energia perturbada da nossa psicosfera da Terra. Então existe assim uma explicação concreta, digamos assim, né? Uma explicação mais física, né? Sabe que no livro Missionários da Luz, você falando isso me trouxe um trecho que eu encontrei aqui, que é muito interessante, que lá em Missionários da Luz, André Luiz apresenta a elucidação do orientador espiritual Alexandre, aí já não é Calderaro, né? Missionários da Luz é um livro anterior a No Mundo Maior. E em relação à prece, essa questão que você está falando da sintonia, ele diz o seguinte, que a prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. Olha que interessante, né? Não é um disco que a gente coloca para repetir alguma coisa. A prece, ela tem algo, a prece realmente valiosa é aquela que toda vez que se faz é uma coisa completamente nova. Ela não é uma repetição, né? Então, isso traz algo na direção da espontaneidade. E continua. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças,
realiza trabalhos de inexprimível significação. Agora, semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas. Olha aí, Léo. Descortina forças ignoradas. Revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Olha que interessante isso que você diz aí há pouco, né? No momento que eu faço essa sintonia, eu não apenas acesso algo além daquilo que é o mais comum. Eu entro pelo fluido cósmico em contato com fontes superiores. Ou seja, existem mentes superiores que estão ali aguardando sintonia. E aí conclui dizendo o seguinte: dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Espantoso poder. É uma outra psicologia, né? É um desdobramento, vamos dizer assim, de tudo que nós estamos estudando. Mas eu queria pensar isso que você... É uma outra psicologia. É um outro paradigma. Nós fazemos as interfaces assim, com pensadores que não pensaram esse paradigma, porque a gente vai tentando entender, né, vai tentando ver quais foram, certamente, esses pensadores, aqui a gente falou muito de Nietzsche, ele visualizou um efeito colateral de todos esses paradigmas tão transcendentes que a gente não consegue acessar ainda, porque, veja, é um vir a ser. Então, hoje, para nós, é mais teoria do que realidade, né? São momentos, mas nós não somos ainda esse ser realizado. Então, naturalmente, quando a gente vai escutar Chico Xavier, através da sua mediunidade, trazendo explicações de André Luiz, Allan Kardec sintetizando tudo isso, às vezes para nós fica algo mais especulativo, né? Porque aí vem Jesus falando, homens de pouca fé, homens pouco realizados. Se vocês tivessem, né, a fé de um tamanho de grão de mostarda, vocês conseguiriam mudar montanhas, montes. E aí eu sempre falo dessas duas realidades que mudam, né, Sérgio? Uma realidade externa, concreta, a fé consegue fazer com que as coisas concretamente mudem. Vamos pensar em saúde. Quando essa fé aciona em nós, pela oração, toda essa sutileza cerebral, física, que você desdobra aí no seu livro, essa questão também dos desdobramentos físicos da fé, o desdobramento físico dessa lei de adoração acionada em nós, mas às vezes nós não temos a possibilidade de mudar a montanha da doença. Ou seja, não temos a possibilidade da cura, porque a lei da doutrina espírita nos explica a lei de causa e efeito, a reencarnação. E às vezes são coisas expiatórias que estão postas. Aí vem a segunda face da fé, a segunda face da adoração, que é a mudança de montanhas internas, a mudança da postura psicológica, que aí a gente vai desembocar na fé resignação. Então, tem uma fé superação, didaticamente falando, que muda a montanha externa, e muda o físico mesmo, e tem a fé resignação, que já vai mudando o físico, mas essa mudança física é com o tempo. É um outro corpo que vai se produzindo no perispírito para uma futura reencarnação. Então, tudo se alinha, né? Tudo se alinha. E, obviamente, como a gente ainda está engateando na realização desses conceitos, é natural que a gente traga efeitos colaterais, né, de perfeccionismo e não perfeição. E aí esses autores, eles verificam isso, né? Eles veem na própria vida isso e também veem isso na clínica, no contato do pensamento. Então é interessante fazer essas interfaces, mas muito bem colocado. É outro paradigma. É um paradigma até para nós, novo, né? Acho que sim. E acho que essa parte do que nós estamos falando agora apresenta uma sutileza, assim, né, que a gente precisa buscar também, que é o risco da passividade. Né? A pessoa, a oração tem esse poder todo, então, olha só, vou ficar sentadinho, só rezando, fazendo as minhas solicitações, as minhas sintonias superiores, vou evitar todo e qualquer ambiente que não seja elevado, vou entrar num estado de contemplação, e isso vai me propiciar uma faxina nas minhas células, eu vou ficar limpinho por dentro, e tudo isso vai resolver o resto.
Olha o que diz Calderaro a respeito deste modo de se posicionar. Os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores, olha isso, livro No Mundo Maior, Calderaro para todos nós. Os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo da contemplação sem obras, da meditação sem trabalho e da renúncia sem proveito. Então, quem fica só lá no terceiro andar, só rezando, evitando o mundo, está entrando muito mais num processo de fuga de si mesmo. Né? Se nós temos um corpo físico, isso implica em que a gente precisa atender as demandas materiais e emocionais relacionadas ao corpo físico. A realidade física não é apenas uma vestimenta, né, do qual o espírito se serve e faz dela o que quer. O corpo não é um casaco. O corpo ele é uma estrutura de integração com o espírito. Então, nós, de certo modo, enquanto estamos encarnados, nós somos essas células. Nós interagimos. Então, isso que o Léo traz. A oração sozinha, ela é um veículo. Mas eu preciso estar em ação. Tanto que existe ação no termo oração. Oração é ação. Oração não é receber apenas. E este movimento interno implica neste trabalho interno. Significa ir a médico, significa olhar para dentro, fazer psicoterapia, resolver conflitos, enfrentar problemas, trabalhar no fim do mês para poder ter o seu salário. Implica tudo isso. Porque se não for isso, nós caímos naquelas doutrinas contemplativas. Né? Não que não tenham valores, elas têm valores, sim, pessoas que se sentem mais à vontade de permanecerem nesse estado, mas isso não é uma postura condizente com a doutrina espírita. Eu sempre lembro do nosso saudoso amigo, querido, recentemente desencarnado, André Peixinho. Uma vez conversando com o Peixinho, eu disse, Peixinho, como é que você acha esse negócio? Tem uma discussão no nosso meio, se o espiritismo é a religião, se não é a religião. Tu acha isso aí? Que às vezes tem uns que defendem, que Kardec dizia que não era, mas depois disse que era, no sentido filosófico. E o Peixinho me disse assim uma vez, Sérgio, o espiritismo é uma cosmovisão. Aquilo me impactou, eu parei assim. O espiritismo é uma cosmovisão. Ele é algo que não cabe nem na nomenclatura de uma coisa só, né? Nós não temos, isso é uma cosmovisão, ele nos abre a cabeça, ele nos chama para ir além disso, e por isso ele nos deixa inquietos, provocados. Veja nessa nossa discussão, né? Ela vai abrindo, eu tenho certeza que contigo acontece como comigo, a gente está falando e, nossa, isso abriu uma coisa na minha cabeça que eu não tinha pensado ainda. Então, esse aspecto progressivo que Kardec falava, né? Então, assim, mas voltando, a oração, ela é realmente um estado interno. Oração não é um momento em que se para fazer alguma coisa. Até pode, no momento que eu estou pedindo, Deus, ampara todos nós, a minha família e tal. Isso é um tipo de oração. Mas existe um outro tipo de oração que é aquele que a gente faz enquanto a gente trabalha. Existe uma oração que é aquilo que a gente faz enquanto a gente está caminhando na rua. Existe um tipo de oração que a gente faz enquanto a gente está comendo sorvete. Através do estado de gratidão. No momento que eu estou com um estado de gratidão de dentro de mim, eu estou orando. É um estado de alma. Não precisa de palavras, necessariamente. Né? Aliás, tem que tomar até um certo cuidado com as palavras, né? Os espíritos dizem, cuidado com essas preces muito recitadas, muito prontas, porque elas não dizem ao que vieram. A oração é um estado que envolve sentimento, para haver conexão. E para haver conexão, novamente, é preciso ter ação. A oração tem a ver com movimento. Ou seja, quando nós temos André Luiz, ele fala muito bonito, né? Nos lobos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes. Primeiro, Chico não era anatomista, nem neurocientista, mas ele coloca aqui zonas de associação. Isso não é um termo só filosófico, porque realmente os lobos frontais existem no nosso cérebro
áreas associativas. E nosso cérebro tem a maior parte dessa massa encefálica são áreas de associação, que conectam uma região a outra. E aí fazem surgir os conceitos. E a principal área associativa do nosso cérebro, de fato, são os lobos frontais, especialmente o córtex pré-frontal. É verdade. Quando nós temos nos adoecimentos psiquiátricos, esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar, qualquer um, o que é que a gente vê, né, Sérgio? Hoje, a gente já sabe isso, biologicamente falando. Várias áreas do cérebro estão implicadas. Se é causa ou efeito, já é outro debate, mas a gente está falando assim, estão implicadas. E, especialmente, onde está mais implicadas de uma disfunção, de uma disfuncionalidade, é o lobo frontal, é o córtex pré-frontal. E aí perceba o raciocínio que eu estou querendo construir filosófico. Quando nós estamos passando por esse adoecimento mais grave, a nossa mente é invadida por pensamentos mais pessimistas, nós ficamos em conexão com áreas menos sutis da psicosfera, e aí é uma lei de sintonia. Tanto esse estado mental, ou seja, espiritual, repercute no nosso corpo, afetando essa região, que é uma região de conexão com o divino, e nos deixa desconectados com o divino, e muito mais com o pessimismo, com a falta de esperança, porque o divino é esperançoso. O divino em nós é pleno, né? Ou seja, é algo de êxtase. E quando nós estamos passando por um adoecimento mais grave, nós estamos desconectados com essas esferas, literalmente mais pessimistas, mais desesperançosos. E aí é interessante pensarmos, eu queria pensar nessa outra autora brasileira, que é a Anísia da Silveira, que é muito lembrada na psiquiatria pelos terapeutas ocupacionais. Tem uma colega que é terapeuta ocupacional, sabe? E aí, quando eu fundei um ambulatório, o primeiro episódio psicótico, eu chamei logo ela para participar da equipe. Por quê? Porque tratar adoecimentos muito graves, como esquizofrenia, por exemplo, a gente precisa transcender além da medicação e pensar o quê? Na ocupação. Medicação, mas ocupação. Então, nessa reflexão que você está fazendo, oração é a medicação. Mas, além da medicação, a gente precisa o quê? Da ação, do trabalho, que seria essa instância de vigilância. E a Anísia da Silveira traz é uma das pioneiras, tanto que ela fala, a Anísia da Silveira, para nós, terapeutas ocupacionais, é a grande matrona da terapia ocupacional. Então, essa é uma sacada muito prática, como se fosse assim, resumir tudo isso que a gente está falando. Ela que teve ligação ali com Jung, quando Jung veio aqui, ela teve contato, falava das mandalas, ou seja, tinha um campo teórico, mas o que a gente pode fazer para esses pacientes que estavam lá internados há tanto tempo? Trabalho, a laborterapia, a terapia ocupacional, a movimentação, para ver se muda um pouco esse estágio fixado de desconexão. Então, esse estágio fixado de desconexão é, inclusive, muito difícil quando a pessoa, numa fase aguda de adoecimento está, ela se conectar pela oração, porque o cérebro a mente, né? O cérebro está tão fixado em áreas de pessimismo que é muito difícil. E se a gente pensa em obsessão também, está muito fixado na obsessão, e aí vem, olha, ao invés de um estado mais contemplativo, contempla pelo trabalho, contempla pela ocupação. E aí eu, dobrando isso, Sérgio, lembro de uma jovem com esquizofrenia, começou a esquizofrenia com 9 anos de idade. E ela tem um talento, assim, hoje ela tem 25, 26, ela tem um talento inato. E ela fala assim para mim, doutor, quando eu estou pintando, ela fez aula de pintura, as vozes nem chegam. Eu fico tão distraída com o meu trabalho que as vozes não aparecem. Então, isso que eu estou colocando tem uma realidade física, vamos pensar as vozes como um processo cerebral, mas quando me distraio, ocupando a minha cabeça com uma ação saudável, a minha mente se distrai dessa área e se conecta a outro campo. E aí eu conversava com o Divaldo, ele falava assim, meu filho, quando a pessoa está num estágio obsessivo, é tão difícil a oração que, às vezes, a gente precisa mesmo distrair a mente para poder se desconectar dos obsessores. Então, vem isso, né, de uma forma prática para o nosso dia a dia, e a gente podendo conectar esse tema de hoje com o tema das próximas semanas que a gente vai falar, que é assim,
Nessa terceira casa mental, terceiro andar da casa mental, lei de adoração, seria a conexão, mas aí ela se desdobra em ação. A ação é a lei de justiça, amor e caridade. Alguma coisa que me coloca na ação solidária, inclusive. E essas duas, conexão com ação, gera em mim um vir a ser. Aí vem a perfeição moral, vem um estado de elevação, né? É muito lindo isso, né? Parece que tem assim uma sequência, né? A gente chega quase a enxergar uma cartografia que nos é recomendada num caminho a seguir. E é interessante que quando Kardec escreve as leis morais, ele não se preocupa muito com essa ordem, né? Que fomos nós que demos esse encadeamento, né? Então, vamos dizer assim, é um exercício de livre pensamento que a gente está fazendo, como uma maneira de desdobrar um conhecimento numa lógica que é uma lógica recente, principalmente a partir da obra de André Luiz. E eu gosto sempre, agora que a gente, antes de encaminhar para o encerramento, Léo, de trazer um aspecto muito importante da lei de adoração, que diz respeito à oração coletiva, né? A oração, e sobretudo, não apenas coletiva, mas no lar. Lá no livro Os Mensageiros, que é um livro anterior ainda ao Missionários da Luz, é exatamente o livro seguinte depois do Nosso Lar, o André Luiz ele chama atenção para a oração em família, né? Dizendo o seguinte: o culto familiar do Evangelho, esse termo se popularizou, se tornou comum no nosso meio como culto do Evangelho, né? Na verdade, é o momento do Evangelho. Ele diz: não é tão só um curso de iluminação interior, não é tão só, ou seja, é também um curso de iluminação interior, mas é também o processo avançado de defesa exterior. Olha que interessante isso. O momento do Evangelho no lar é um aprendizado de iluminação interior, mas é também um processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem, ou o ser humano, né, a família, que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Eu acho muito interessante também esse conceito de que essas buscas ativas por estados positivos, superiores, quando feitos em conjunto, em família, têm um potencial de ação maior. E quem faz o Evangelho no lar sabe disso, né? Quem tem o hábito de reunir uma vez por semana a família naquele mesmo horário, fazer uma leitura do Evangelho, de um livro de mensagens superiores, fazer um pequeno comentário e logo em seguida uma prece, o poder de dinamização das condições internas ao longo da semana são muito grandes, né? São inestimáveis. Então, acho que sempre é bom a gente, nesse capítulo, lembrar desse potencial do Evangelho no lar, da oração em família, conforme diz André Luiz, não apenas como algo que nos mexe por dentro, mas como algo que nos protege por fora. Tendo por fora, assim, o ambiente espiritual, né? Aqueles acontecimentos ligados a sintonias inferiores. Você falou aqui no caso dos pacientes que quando ocupam a mente no sentido superior, ficam mais protegidos, inclusive, desse tipo de influência. E nós também, né, estamos sujeitos na nossa vida a todo momento, sobretudo dentro da família, né, Léo, que é onde as coisas acontecem muitas vezes de maneira tão conturbada, é um recurso fundamental que nós temos à disposição e que a doutrina espírita nos recomenda que a gente lance mão como uma forma de equilibrar também a nossa psicosfera e o nosso ambiente espiritual. Obviamente, esse tema se desdobra. E esse desdobramento vão ter ainda 2 outros encontros sobre essas casas mentais superiores, esse terceiro andar, a lei de justiça, amor e caridade, e da perfeição moral, em que nós estaremos tentando finalizar reflexões desse livro, O Cérebro Triuno. E até parabenizo, Sérgio, de fato, assim, o que às vezes há de novo
para nós que pensamos do Espiritismo e que eventualmente escrevemos algo, não é reinventar a roda, porque a roda já está lá. Mas às vezes é fazer o que você fez, de fazer visões didáticas, criativas, que conseguem organizar. E nesse sentido, é muito bom, né? Parabéns, assim, por ter essa criatividade, que nos fala de uma originalidade, mas não originalidade no sentido disso, de reinventar coisas, mas assim, de trazer novos ângulos, né? O que a gente pode trazer talvez sejam novos ângulos. Obrigado Isso aí. pelo seu tempo, né? Por ter feito toda esse passeio aí entre as obras da psicanálise, da psiquiatria e a obra espírita, deixando a marca espírita, né? Alguém que conhece o espiritismo e coloca na centralidade da obra, que é isso que está. Você vê que o espiritismo está na centralidade, né? Não está na periferia, está na centralidade do pensamento mesmo. Obrigado, meu amigo. Parabéns. Vamos em frente.